tema é a verdade que liberta. E é isso que deixou os filósofos do passado com a cabeça bem quente, procurando entender o que é a verdade. Exatamente vivendo num mundo como nós vivemos, em que já tem tanta coisa paralela, que é parecida apenas com a verdade, com o original, né? Porque quando a gente fala na verdade, você pensa naquilo que é original, naquilo que é certo, naquilo que é justo, né? Você pensa naquilo que não tem mistura. Pensar na verdade é pensar em uma coisa cristalina, que não tem possibilidade de se enganar com ela. Você olha para ela e chega à conclusão daquilo que ela é. Porque muitas coisas que você olha de longe ou olha rapidamente, depois de algum tempo você diz, não era nada do que eu pensava, né? Era bem diferente do que eu pensava. Então este é o conceito da verdade. Verdade é algo que te deixa inteiramente esclarecido, sem dúvida, sem engano, sem decepção, sem susto lá na frente. Uma das características principais do ser humano, então, é exatamente esta busca pela verdade. A gente quer saber a verdade das coisas, né? Tem pessoa que vive a vida inteira com uma dúvida. Será que isso é assim mesmo? Será que aconteceu desse jeito mesmo? Né? Às vezes, há pessoas que passam a vida toda com uma interrogação, perguntando sobre a fidelidade de outras pessoas para com ela, a fidelidade da sua própria razão de existir. A verdade é realmente uma busca bastante profunda. Qual é o sintoma que o ser humano é um ser que busca a verdade? É o questionamento, é a pesquisa, é o estudo. Prova disso, os seres humanos debruçam sobre pesquisa, né? Sobre estudos. Até hoje ninguém sabe exatamente a verdade sobre a Covid. Até hoje não houve uma voz de grande autoridade no mundo médico, no mundo científico, que pronunciasse, olha, desde que a Covid veio sobre a humanidade, a gente está esperando um pronunciamento. Acho que todos nós ainda estamos esperando um pronunciamento que nos diga exatamente o que aconteceu, né? Por conta disso ficou o quê? Ficou um questionamento profundo, complicado, sobre validade de vacinas. Todo mundo tem uma sensação que nós ficamos como cobaias. Na realidade, até hoje estamos servindo de experiências, né? Ninguém sabe. A verdade é isso. A questão, quando Jesus veio e disse que era verdade, é que ao redor dele, aqueles que estão ao redor dele, não teria qualquer dúvida de que ele era o que exatamente afirmava ser. Jesus não deixava dúvida. Eu até saio um pouquinho da questão teológica e passo por questões práticas. Você sabe uma das coisas mais importantes que nós temos que dar um para o outro é a segurança da nossa honestidade com relação a tudo. No lar, então, a verdade é importante mais, não é? A verdade no lar é importante. Aonde você foi? Com quem você conversou? Por que você não chegou na hora que estava previsto ele chegar? Isso é pai com filho, é filho com pai, é esposo com esposa, esposa com esposo. A gente quer saber a verdade. A gente não descansa se não tiver a verdade. Por isso que uma das coisas que mais tormentam o ser humano é exatamente esse questionamento de será que eu estou?
Será que as pessoas que estão ao meu redor estão sendo verdadeiras comigo? Uma igreja tem que ser verdadeira, um pastor, meu Deus do céu, tem que ser verdadeiro, né? É o que mais nós esperamos de uma pessoa, é saber que ela é aquilo mesmo que ela fala. Eu, uns tempos para cá, comecei a ficar, eu posso dizer que até um ceticismo. Ceticismo é assim, não crer em tudo, né? Porque eu cheguei a uma conclusão que tem muita coisa em igreja que é muito teatro, é muito enfeite, não é verdadeiro. Você vê a verdade na voz de um pregador, na forma como ele fala. Quando você conversa com um pregador, que ele fala normal, tranquilo, quando ele pega o microfone, ele começa que é isso? Que esse irmão estava falando normal agora mesmo, agora ele está... Por que mudou? Porque a pessoa deixou de ser verdadeira, agora está sendo um teatro, está sendo um ator. Ela quer dar uma impressão de uma super espiritualidade. Isso é péssimo, isso é ruim. Então, quando eu penso em Jesus, quando eu penso em Paulo, em Pedro, eu imagino eles pregando com uma espontaneidade, de sinceridade, de transparência, de coração e de alma tão autêntico, que ninguém precisa de duvidar, porque eles expressavam. Eu penso em Jesus explicando, falando, como uma pessoa muito autêntica, muito verdadeira, assim, que tudo que ele expressa não tem enfeite, tem realidade, tem verdade, e na verdade pode haver profundidade, na verdade pode haver até uma certa emoção, mas que não seja fabricado, que seja espontâneo. Então, quando nós falamos da verdade, a verdade tem que estar em todo lugar. Quando você leva um carro para alguém dar uma manutenção do seu carro, você espera que aquela pessoa vai ser verdadeira, honesta, não vai trocar peça que não precisa, não vai tirar coisas que estão boas, ficar com elas e te fazer comprar outra para colocar no lugar. Quando você negocia, quando você depende de fazer um contrato com uma pessoa, você espera que ela vai ser verdadeira, ao cumprir as regras, as normas daquela tramitação, daquele compromisso. Mas aqui para nós, o mundo em que nós estamos vivendo é o mundo onde a verdade é rara, a verdade é muito rara, existe uma geração que prezou mais a verdade do que a outra. Você pode ler na Bíblia, você vai ver que teve gerações que prezaram a verdade mais do que outra, né? A época de Samuel, a época de Eli, a Bíblia diz que a verdade estava sendo desprezada, a palavra do Senhor era de grande valia, ou seja, a verdade estava muito rara. Depois nós vemos a época dos juízes, em que tinha períodos em que uma geração inteira esquecia, abandonava a obra do Senhor, o caminho do Senhor, e se embrenhava pelo caminho da idolatria, das adorações a ídolos, invocação de espíritos demoníacos. Então a Bíblia diz assim: e congregou-se toda aquela geração que conheceram o Senhor, e uma nova geração levantou-se que não conhecia o Senhor. Olha, a raridade da verdade, tem vezes que ela fica muito rara. Como é que seria hoje a avaliação nossa a respeito da verdade? Como é que está a ideia de verdade para o mundo em que nós vivemos? De acordo com
a corrente filosófica conhecida como relativismo. A verdade, para o relativismo, é relativa. Por isso a palavra relativismo. Ou seja, o relativismo diz que a verdade, que para uma pessoa representa ser verdade, para outro pode não ser. Ou seja, a verdade é verdade para um, mas nem sempre é para todos. Um tem uma verdade, outro tem outra verdade. Isso é o mundo que nós estamos vivendo. É o mundo chamado pós-moderno, em que a verdade é relativa. Por isso se tolera todo tipo de coisa com a regra de que tem que se respeitar a todos. Então, uma pessoa pode se apegar, pode aderir-se a um pensamento completamente estranho ao que nós já entendemos dentro daquilo, e a gente tem que respeitar. Segundo o relativismo, aquela é a verdade dele, a verdade daquela pessoa é aquela, então deixa ele com a sua verdade, fica com a sua. Mas isso é uma confusão tremenda, porque cada ser humano precisa de ter um referencial. Ou seja, eu não posso ter o meu, o outro tem o dele, o outro tem o dele. Isso vira uma confusão, vira uma Babel, né? Então há o meio educacional, as universidades, os intelectuais, os meios de comunicação, está nos fazendo, querendo nos convencer que é possível ter uma sociedade ajustada, que vive em paz, que tem todos os limites, mesmo sabendo que não há uma verdade absoluta e cada um pode ter sua verdade. A pergunta que eu faço é assim: será que existe outro referencial que pode ligar os homens um ao outro mais do que a verdade? Não. Mas quando não tem uma verdade absoluta e cada um tem a sua, em que verdade nós vamos nos pautar? Então hoje a ideia é de uma verdade relativa. O cristianismo nunca ensinou que existe uma verdade relativa. Nós cristãos, a palavra de Deus, desde o Velho Testamento até o Novo, ensina que a verdade é absoluta. A verdade não é relativa, não é cada um ter a sua verdade. Não, existe uma verdade e todos os seres humanos têm que se gravitar em torno dela, desta verdade absoluta. O que é verdade para mim tem que ser para você também. É diferente de questão de preferência. Por exemplo, você pode gostar de vestir uma roupa de cor bem viva e eu gostar de vestir uma roupa de cor mais discreta. Preferência, não tem nada a ver com a verdade. Mas quando nós falamos assim, há uma verdade para todos, igualmente para todos, nós estamos falando de um princípio que aponta um único caminho, um único céu, um único Deus, uma única fé, um único batismo, um único corpo de Cristo aqui na terra. Veja, se a verdade é relativa, então já não existe mais uma única igreja. Aí já abre a exceção para que haja dezenas de igrejas, cada uma com a sua própria doutrina, com sua própria verdade. Mas é isso que o cristianismo ensina? Não, o cristianismo ensina que a verdade é absoluta. A verdade absoluta é aquela que é verdade todo o tempo e em todos os lugares para todas as pessoas. O que é a verdade para uma pessoa é também verdade para as outras. Segundo a Bíblia, a verdadeira ou a verdade absoluta só pode ser encontrada em 5 lugares. Vamos passar isso bem rapidamente, porque todo o nosso meditar aqui é sobre isso. Eu, na verdade, não estou entrando na revista, estou dando uma introdução para facilitar a nossa meditação no próximo domingo.
Então essa verdade, segundo a palavra, segundo o cristianismo, segundo a nossa fé, ela só pode ser encontrada em 5 lugares, e ela é coerente, ela não é uma verdade. Não estou dizendo que são 5 verdades, estou dizendo que ela emerge de 5 fontes. A primeira fonte da verdade é a pessoa do Pai, de Deus. A primeira fonte da verdade absoluta. Em Deuteronômio 32, versos 3 e 4, está escrito assim: porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus, Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, Ele é justo e reto. Primeira fonte da verdade é Deus Pai. O convite aqui das Escrituras é para que nós conheçamos a Deus. Lembra Oséias 6,3? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conhecer a Deus, então, equivale a conhecer a verdade. O convite de Deus, então, é que nós conheçamos a Ele para que, consequentemente, conheçamos a verdade. Ou seja, Deus é o único, Deus Pai é o primeiro, é a base de todo esclarecimento. Ou seja, a vida deve o esclarecimento em Deus, só acha o seu esclarecimento em Deus. A nossa existência só tem explicação em Deus. Céu só tem explicação em Deus. Inferno só tem explicação em Deus. É a partir de Deus como a verdade é que a gente pode compreender a própria vida, a própria existência. Se nós fôssemos procurar nossa existência fora de Deus, nós entraríamos num colapso mental, porque não existe, não tem como. Não tem como. Você vai justificar a sua existência pela existência dos animais? Não, nós somos superiores aos animais. Tem que ter um superior a nós que justifica a nossa existência. No século 1100 por aí, Tomás de Aquino, me parece que essa data 1000 e pouco, ele criou cinco argumentos racionais para a existência de Deus. Ele queria provar a existência de Deus. Ele era teólogo, ele era pregador, mas ele queria provar para um grupo de pessoas que estavam surgindo, que não criam na Bíblia e nem criam na espiritualidade, eram ateus. Então ele disse: eu vou arrumar 5 argumentos fora da Bíblia e vou provar para vocês que a existência de Deus é uma necessidade e ela pode ser provada por tudo que existe. Aí ele começa a expor as 5 teses, as 5 declarações, razões, provas racionais da existência de Deus. Eu não vou me arriscar a tentar lembrar das 5, mas ele começa dizendo o seguinte, ele diz o seguinte: no universo tem seres que são contingentes. O que é seres contingentes? Somos nós, pessoas, seres que não existem, não vieram à existência por conta própria. Seres contingentes. Mas ele diz o seguinte: Deus é um ser incontingente, não depende de ninguém para ser ou para existir. Ele diz: se tem seres contingentes, que somos nós, criados, eles tem que ter um incontingente, um que ninguém influenciou na sua existência. Ele é. Aí ele tem as outras argumentos. Um outro é ele fala do motor primeiro. Ele, se tem movimento no universo, tem que ter uma energia que movimenta essas coisas todas no universo. Tem que ter energia. Ele disse: então tem que ter um motor que não depende de outro motor, que gera energia para fazer o universo funcionar. Então ele diz: esse ser é Deus. O ser incontingente é dizer: esse ser é Deus.
Então o raciocínio tem que chegar a esse ponto. Se ele não chegar a esse ponto, o ser humano se perde completamente. Mas vamos seguir aqui. Eu acho que até saiu um pouco da rota minha aqui. Deus tem se revelado a nós, o Deus que é a verdade, como nós lemos em Deuteronômio, Ele tem se revelado a nós. Ele não ficou lá no seu lugar eterno, Ele veio até nós. Ele nos contou a história da nossa existência. Ele nos disse de onde viemos. Ele nos disse para que fomos criados, por que estamos aqui. Aí você fala, como, pastor, que Deus fez isso? Olha, as Escrituras. Deus deu para Moisés a revelação de coisas. Deus começou a dar essa revelação para Moisés, lá do livro de Gênesis, lá no Monte Sinai. No Monte Sinai, irmãos, aconteceu 1400 anos antes de Cristo. Mas quando Deus revela para Moisés que no princípio Deus criou os céus e a terra, Deus está falando de um evento que pode ter acontecido há milhares de anos antes. Então Moisés não podia ter tirado isso de lugar nenhum. Isso tinha que ter sido entregue para ele por revelação. E só tinha um que podia dar essa revelação, que estava lá, que era Deus. No princípio, Deus. Então Deus nos contou exatamente como tudo começa, como tudo desenvolve. Então Ele é a verdade, Ele ilumina, Ele esclarece, e tem muita coisa que a gente ainda não sabe, mas o Senhor continua dizendo que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então, à medida que nós temos comunhão com Deus, coisas que você não entende hoje, você vai entender amanhã. Você vai entender coisas profundas. Quando chega no Novo Testamento, eu já estou adiantando aqui o ponto, mas quando chega no Novo Testamento, nós vamos ver que tem outras fontes que Deus providenciou para nos revelar a verdade. Então vamos seguir aqui para ver se a gente consegue passar mais ou menos dentro do meu cronograma, da minha didática. Se o homem desprezar o conhecimento de Deus, aí ele estará realmente desprezando o conhecimento da verdade. E Deus trabalha com o homem para que ele não rejeite a sua revelação, porque se ele rejeitar a revelação de Deus, ele não tem saída, ele não tem para onde ir. Mesmo que os homens conseguem, com raciocínio, com a inteligência, desenvolver muita coisa neste mundo, Deus sempre segura a ponta da verdade, sabe? Para que os homens não ensoberbeçam, embora os homens acabam ensoberbecendo-se às vezes, achando que pode dizer que é capaz de fazer as coisas. De repente Deus permite que um evento simples da natureza transtorne tudo aquilo que o homem estava fazendo, para ele entender que ele não é nada, não é ninguém. Quando a tecnologia começou a avançar, você sabe que a tecnologia, essa ciência que multiplicou-se conforme estava previsto em Daniel, a ciência se multiplicará, não tem muito tempo não. Não sei se você sabe, mas, irmão, os homens saíram da carroça puxada a cavalos para ir para o foguete na Lua e para as pesquisas interplanetárias e tudo mais. Os homens saíram desse estágio de carroça para foguete há 100 e poucos anos atrás. Os primeiros carros, até essa época, era carro de boi e carroça. A tecnologia que os homens conheciam naquela época, na indústria, era a capacidade de fazer uma espada, fazer um arco, uma flecha, era toda a tecnologia, um escudo, né? Era a tecnologia que eles conheciam. Não tinha indústrias, não se trabalhava em larga escala com ferro, com aço. Então, quando é que começou essa tecnologia, esse avanço? Tem 100 e poucos anos atrás. Aí explodiu, porque quem viveu toda uma história de 4.000 anos, depois em 100 anos vê o mundo mudar,
Não faz muito tempo, né? Nós estávamos deslumbrados por ter um telefone desse tamanho em casa, e a gente conseguia falar com outra pessoa no outro lugar com ele. Já estava bom demais. Meu Deus, mas que coisa boa falar com meu parente, Eu me lembro quando eu pegava naquele telefonão que tinha esse negócio de discar assim, e o trem voltava sozinho, né? Aí eu ficava pensando assim, será que algum dia, eu pensava isso há muito tempo atrás, será que algum dia vai ter possibilidade de eu pegar um telefone desse para pôr no ouvido, mas ver uma tela, a pessoa que eu estou falando? Eu não contava para os outros, porque eles pensavam que eu estava ficando maluco. Que é isso? Não existe uma coisa desta. Aí quando começou a aparecer a tecnologia celular, da internet, aí eu pensei, na época falei, esse negócio vai dar certo. E mas não deu certo. Hoje nós estávamos lá em casa, Priscila liga, Samuel brincando na sala, fazendo barulho, pegava o celular, mostrava os trem para mim, a Priscila explicava, tal. Eu pensando, mas olha aí, agora estou conversando, vendo, falando e vendo e transmitindo coisas, mostrando objetos. Isso. E meu filho fazendo comida lá no Japão. Lá no Japão, a irmã lá dentro da casa, lá na chácara, daqui a pouco tempo, poucos anos atrás, não tinha nem energia lá, gente. Não tinha, os postos só tinha aqui no meio da rua da cidade. Agora tem, nem precisa de poste mais, agora tudo é satélite, ondas magnéticas, você não sabe nem o que está acontecendo. Olha que coisa tremenda. Verdade. Mas aí é que eu quero chegar no ponto. Quando a humanidade explodiu em conhecimento, eles disseram, não precisamos mais de Deus, vamos criar o paraíso na terra. Só que a tecnologia tão bonita, tão útil, tão bem-vinda nesse sentido, também deu para Putin a capacidade de fazer mísseis para destruir a Ucrânia. Os prédios da Ucrânia são lindos, eram lindos, estão destruídos. Então a humanidade diz, agora nós vamos criar o paraíso na terra, porque nós estamos agora com a chave do conhecimento, criar o inferno na terra. Agora está esse problema de falsas informações, fake news, complicação de todo jeito, golpe de todo jeito. Você não pode atender quase nada mais em celular e nem em computador. Você não pode abrir, porque você está morrendo de medo, clicar num vírus e os hackers entrar no seu computador, pegar suas senhas, acabar roubando você. Deus dá corda, mas Ele segura na ponta da corda. Os homens têm que aprender que Ele é a verdade. A verdade, o homem vai longe, o homem tem essa capacidade. Aliás, eles deviam glorificar a Deus pela capacidade que tem, porque se tem essa capacidade é porque nós somos oriundos e temos a nossa origem em Deus. É por isso que somos desse jeito, temos capacidade para criar muitas coisas, mas o homem deveria honrar a Deus. Ele fica prepotente, orgulhoso, exaltado. Então Deus segura a ponta. Aí, tudo bem, vocês acham que vocês controlam tudo? Deus permite que as placas tectônicas deem uma movimentada lá no fundo do mar e de repente levanta ondas de 30 metros de altura, invade o litoral de dezenas de países de uma vez só e destrói tudo que parecia ser o paraíso. Foi o que aconteceu lá na Indonésia, nos 12 países da Ásia, naquele Natal de 2005, parece. Acabou com todo o litoral de 12 nações, morreram mais de 300 mil pessoas. Por quê? Porque eles criaram os resorts mais importantes, mais lindos, mais luxuosos do mundo. Eles disseram, agora nós estamos com o paraíso na terra. Deus permitiu que uma placa tectônica lá no mar, 1000 quilômetros de distância, mexesse no fundo da água. Como é que mexe lá no fundo da água? Quem é que mexeu nesse cara? Quem é que balançou isso lá no fundo da água?
E placa tectônica é do tamanho, às vezes, de um país. Em blocos de pedra. Dá só mexidinha. O mar levanta. E as ondas viajaram quase 1000 quilômetros e chegou nas costas e varreu tudo. Dizem que naquela manhã que morreram milhares de pessoas, não foi só num país, foi em muitos. Naquela manhã, 8 horas, estava tudo normal, não tinha sinais nenhum de destruição. As praias mais lindas do mundo estão ali naqueles países. E os turistas estavam planejando o dia mais lindo da vida deles. Quando os elefantes dos nativos que usavam os elefantes para carregar turistas, fotos, fazer pequenos passeios, os elefantes ficavam com as patas presas. Eles eram mansos, mas para eles não andar muito longe, prendia as patas deles com correntes. Então, 8 horas da manhã, os elefantes começaram a emitir aquele barulho deles, aqueles gritos deles e tal, balançar as trombas, puxar a perna, as correntes tudo amarrada, e os cuidadores daqueles elefantes: o que está acontecendo com esses animais? O mar estava calmo, o povo estava na praia, nos resorts, nos grandes hotéis, mais lindo, aquelas palmeiras, que estranho mais bonito, e os elefantes querendo sair dali, e eles tentando segurar os elefantes, rebentaram as correntes. E sabe o que eles fizeram? Pegaram a trilha, um atrás do outro, aquele tanto de elefante, e começaram a subir em direção à montanha. Os elefantes conheceram a voz de Deus, e o homem não conheceu. 40 minutos depois, os elefantes já estavam fora do alcance das águas. As águas chegaram, mas os homens não estavam fora do alcance das águas. Águas vieram violentamente, viajaram, aquelas ondas viajaram mais de quase 1000 quilômetros para chegar ali. Dizem que quando estavam faltando uns 30 minutos para os tsunamis chegarem, o mar recuou, a água secou. E as pessoas disseram: que isso? Essa praia ficou desse tamanho agora, olha onde a água está, lá atrás. E aí eles começavam a ver peixes, os peixes que ficaram presos nas pedras na praia, e eles foram pegar os peixes, vamos buscar os peixes. Só que em poucos minutos, depois que a água recuou, a água voltou em ondas altíssimas e invadiu todos aqueles lugares. Então o homem precisa ser humilde e saber que é Deus quem comanda todas as coisas. O homem pode inventar aviões, celulares, televisão, internet, pode fazer tudo isso, mas ele precisa aprender a dar glória a Deus. Dar glória a Deus e reconhecer que Deus está acima de toda essa tecnologia, todos esses inventos, tudo isso. Então a Bíblia diz que quando o homem rejeita a verdade de Deus, o conhecimento de Deus, Deus permite que a operação do erro apareça. Porque nesse universo em que nós estamos vivendo, não existe ponto neutro. Quando o homem escapa, distancia, afasta de Deus, inevitavelmente ele vai cair nas mãos do maligno. Os dois caminhos estão postos, e a gente precisa ter sabedoria para escolher o caminho de Deus, caminho estreito. A mentira é o oposto de Deus. E Jesus, quando ele falava sobre este assunto, a verdade que liberta, ele disse assim para aqueles homens judeus que não queriam abrir o coração para ele. Jesus tinha dito para eles: se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Eles disseram: nós não somos escravos. Jesus disse: o problema é que vocês são escravos e não sabem que são. Jesus disse:
Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus estava falando com os judeus da sua época e disse para ele, vocês falam que são filhos de Abraão? Deus pode gerar filhos de Abraão até das pedras. Ele disse: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele disse: o filho, o servo, não fica para sempre em casa. O filho, sim, este fica. A palavra servo, que é usada na nossa tradução ao meio da Revista Corrigida, é traduzido, a palavra grega é traduzida por escravo, no Almeida Atualizada. Na Almeida Atualizada, a tradução está um pouco melhor, porque a palavra mais certa mesmo é escravo. Porque Jesus está fazendo uma comparação ali de toda pessoa que rejeita o conhecimento de Deus, ele se torna escravo. Escravo é aquele que faz não porque ele decidiu fazer, mas porque ele é obrigado a fazer. Filho é aquele que faz porque decide fazer, e quando faz por amor, por gratidão ao Pai, por reconhecimento à bondade do Pai. O escravo não faz porque ele não tem alternativa. No caso aí, Jesus está falando que o escravo é aquele que obedece às ordens do pecado. O senhor desses escravos é o pecado. Jesus disse então: se o filho libertar você, você vai desfrutar do privilégio de um filho. Ele diz: um servo, um escravo, pode morar dentro da casa, mas ele não é herdeiro, e ele não vai ficar sempre ali. Então Jesus compara aqueles que conhecem a sua palavra, aceitam a sua libertação, a sua transformação espiritual. Ele compara ele a filhos que são herdeiros dentro da casa, que ficarão para sempre. E todos aqueles que rejeitam a sua palavra são escravos do pecado e consequentemente não têm herança e não têm absolutamente nenhuma perspectiva de futuro. Por quê? Ele disse assim, a palavra que ele usa é exatamente esta: o filho permanece, o escravo não. Mais coisas boas vamos aprender nessa lição. Vamos agradecer a Deus ficando de pé, lembrando que na próxima quinta temos o culto das senhoras. Estar aqui para louvar a Deus, a irmã Cleide na coordenação, agora em diante, e as irmãs ajudando dentro de perto. Glória a Deus, porque nós já cremos em Jesus, né, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. A gente pode ter preocupações, algumas dúvidas, mas aí você encosta sua cabeça no ombro da verdade. Diga: Jesus, o Senhor sabe de tudo, me guia, me orienta, me faz entender a tua santa vontade, a tua hora na minha vida, o teu plano, o teu querer. Irmãos, nós somos minúsculos nesse grande universo, mas com Jesus, Paulo disse que o Espírito de Deus revela as coisas profundas de Deus para os seus filhos. Glória a Deus. E Jesus disse assim que o Espírito Santo viria para nos guiar em toda a verdade. Então todo Deus preparou todo um sistema espiritual para guardar a igreja e guiar a igreja de forma segura e firme. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo, obrigado, Senhor, por estarmos neste momento, Senhor, meditando, buscando conhecer e entender as tuas revelações, o teu querer, a forma como o Senhor age neste mundo, como o Senhor nos leva ao entendimento de coisas profundas. Louvamos a Ti, Senhor, por tudo isto. Agradecemos a Ti pelo ministério libertador de Cristo, a verdade que liberta, a verdade que nos conduz à vida eterna. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Obrigado. Abençoe estes irmãos que vieram neste culto para aprender a Tua palavra. Abençoe aqueles que vão ouvir de alguma maneira, através, Senhor, das
dos meios de comunicação, abençoe e guarde a todos debaixo do teu amor soberano, nos protege a mente, o coração, livra-nos, Senhor, deste mundo mal, ajuda-nos a estar arraigados em Cristo, o Senhor da nossa vida. Obrigado, Pai, despede a todos em paz, hoje e sempre te agradecemos, e todos podem dizer amém, amém. E amém, está terminado em nome de Jesus.